A Operação Boiúna da Polícia Federal já inutilizou quase 200 dragas no Rio Madeira, entre o Amazonas e Rondônia. O objetivo é combater o garimpo ilegal, considerando um dos maiores crimes ambientais da Amazônia. Mas no município de Humaitá, a ação policial com o uso de explosivos foi recebida com protestos e confrontos. Garimpeiros argumentam que a atividade deles tinha um amparo legal. Na verdade, não há impedimento legal para que a atividade aconteça. Ao contrário, aquela área ali tem permissão de lavra garimpeira outorgada pela Agência Nacional de Mineração, a licença ambiental havia sido cancelada pela juíza da 7ª Vara Federal do Amazonas, mas a cooperativa recorreu e o desembargador no TRF1 devolveu a licença para a cooperativa. O que houve foi que o IPAAN se negou a cumprir a decisão judicial, ou seja, se o IPAAN tivesse cumprido a decisão judicial, hoje a operação não teria razão de ser, porque as áreas estariam legalizadas, as dragas e balsas trabalhando nas áreas da cooperativa de forma ordeira, recolhendo imposto, cuidando do meio ambiente, usando mercúrio em circuito fechado, e estaria tudo certo. A defensora da classe questiona a legalidade da operação e defende que o diálogo deveria ter precedido a ação policial. Nunca houve um diálogo entre os representantes dos garimpeiros, as cooperativas, os garimpeiros e o poder público nesse sentido, principalmente quanto ao Ministério Público Federal. Nunca houve. Tá? Todas as recomendações que o Ministério Público faz, ele faz sem ouvir ninguém. Ele imagina da cabeça dele como são as coisas e recomenda. E no final da recomendação ele sempre coloca que, se não cumprir, pode sofrer as penalidades da lei. Então, é como se fosse uma imposição, na verdade, né? Mas o que a gente pede, o que as cooperativas pedem, os garimpeiros pedem é que o MPF ouça os garimpeiros, veja como é o trabalho, que conheça o garimpo para ver a realidade, a forma de trabalho, ver que não existe contaminação, que não existe degradação e que tudo se resolva. A principal reivindicação dos garimpeiros é clara. Eles não querem ser criminalizados, mas sim regulamentados. Buscam um marco legal que permita a atividade de forma sustentável e que reconheça o garimpo como uma profissão legítima, garantindo direitos trabalhistas e proteção ambiental. O que nós sempre pedimos, nós sempre conversamos em todas as reuniões no estado do Amazonas, é o que a gente sempre diz: queimar nunca será a solução. A solução é organizar. Para que serve a cooperativa? Para organizar. Existem várias cooperativas na Calha do Madeira, não só na Calha do Madeira, como ao longo do Amazonas, assim como existe em Rondônia, no Pará. As cooperativas trabalham respeitando o meio ambiente, as dragas e balsas trabalham com o uso do mercúrio em circuito fechado, com comprovação de que não contamina o rio, não trabalha no barranco, não há assoreamento do rio. Então, não há degradação ambiental com o trabalho do garimpo. E quando se fala em mineração artesanal, tudo que for draga e balsa é mineração artesanal. Só é considerado mineração em grande escala, grandes minerações. Dragas e balsas é tudo a mesma coisa. O que muda é o tamanho do equipamento, mas a maioria delas são dos ribeirinhos e das pessoas que trabalham nas comunidades. Enquanto a discussão sobre regulamentação e alternativas econômicas não avança, a operação policial segue seu curso. Além de combater o crime ambiental, o Ministério Público do Trabalho apura denúncias de trabalho análogo à escravidão e condições precárias dentro das dragas, mostrando que as facetas desse problema são complexas e vão muito além da questão ecológica. O que a gente pede, o que eu, como defensora da classe, as cooperativas pedem, e eu, como especialista no assunto, é que as autoridades competentes do Amazonas, que é onde já aconteceu toda essa tragédia, essa contaminação toda, porque, como eu disse, o que aconteceu é um crime. O meio ambiente está contaminado, o meio ambiente está poluído com tudo que aconteceu. É que se abra um processo para ter uma perícia, para ver qual foi a real degradação que ocorreu lá, no Rio Madeira, e que os responsáveis por isso sejam penalizados, e mais do que isso, que o MPF, que o IPAAN, que o governo do estado do Amazonas conversem com as cooperativas e entrem em consenso para ter a solução do controle, que é do trabalho digno, gerando emprego, gerando renda, recolhendo imposto e todo mundo trabalhando da forma correta. O impasse no Rio Madeira escancara um dos maiores desafios da Amazônia: conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico de uma população que muitas vezes se vê sem opções. De um lado, a lei sendo aplicada com rigor, do outro, a lei sendo questionada por quem se sente excluído dela.